Louvado seja Deus por mais esta oportunidade de estudarmos, de meditarmos, de caminharmos no texto sagrado. Estamos no Evangelho de João, capítulo 19. Hoje nós nos propomos a fazer a leitura e o estudo dos versículos 31 ao 42. Inicialmente nós vamos fazer, no primeiro momento, a leitura do 31 ao 37. Após a leitura deste trecho, nós vamos fazer a exposição. Depois, se o Senhor permitir, se o tempo for oportuno, nós entramos no versículo 38 e vamos até o 42. Mas vamos dar a liberdade ao Espírito Santo para nos conduzir nesse tempo, né? E ver até onde nós vamos chegar. Então, João 19, versículos 31 ao 37. Diz assim: Então os judeus, para que no sábado não ficasse os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, e não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Vamos parar a leitura neste momento, e depois, se nós conseguirmos, nós entramos no versículo 38 ao 42 com a leitura. Irmãos, pela graça de Deus, ou graças a Deus pela palavra, pela Sagrada Escritura, pela Bíblia, e porque esta é a palavra de Deus, nós devemos dedicar toda a nossa vida ao estudo, à meditação, à compreensão da palavra de Deus, né? Jesus nos diz ali em Mateus 4:4, Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse é o texto em que Jesus está enfrentando o diabo no deserto. E Jesus, então, manifesta uma das funções, né, da palavra de Deus, ser o sustento, o alimento, ser aquilo que mantém o homem em pé, que dá condição ao homem de ser vitorioso contra o maligno, contra as suas tentações, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Toda a palavra faz referência à Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. E nós precisamos ver a Bíblia desta maneira. Cada um dos 66 livros, cada um dos capítulos, cada um dos versículos, cada palavra, cada frase, cada vírgula, faz parte, irmãos, ou melhor, a Bíblia, ela é esta palavra que procede da boca de Deus, e o homem precisa de toda ela. Nós, como cristãos, precisamos de toda a palavra de Deus, de todos os livros. Nós precisamos estudar todos os livros da Bíblia, meditar, refletir, orar. E nós louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de fazermos da maneira que Ele nos conduziu, e cremos assim, que é este estudo, né, sequencial. Quando nós estudamos sequencialmente, nós somos obrigados
a ver todas as circunstâncias trazidas pelo texto. E isso é importante porque, naturalmente, ou pode acontecer de nós termos um desejo, uma influência por um tema, por um assunto, não há problema algum, e também há tempo e há ocasiões em que o estudo temático, né, ele é oportuno, se faz relevante. Então, às vezes você está com uma pessoa, com um recém-convertido, e você precisa falar sobre o batismo. Então, você vai recorrer a todos os versículos da Bíblia que falam sobre o batismo, né? Esse é o estudo temático. Mas o estudo que nós estamos fazendo, essa exposição, essa pregação expositiva, que nós tomamos um livro e estamos caminhando capítulo a capítulo e procurando, dentro das nossas limitações, olhar versículo por versículo, porque nós precisamos de toda a palavra de Deus. E nós não podemos desprezar nenhuma. Lembrando que o texto sagrado é o texto inspirado. Não há palavra mais importante ou menos importante. Há toda a palavra de Deus, que é inspirada. Então, quando nós estamos olhando esses versículos, nós estamos sendo conduzidos pelo autor da Bíblia, o autor intelectual, o Espírito Santo, e por ele nós queremos ser conduzidos e levados a toda a verdade. Isso é segurança para nós fugirmos de escolhermos só temas que são confortáveis, né? E nós estamos vendo a relevância da paixão de Cristo, a importância da morte de Cristo. Por que que João, algumas décadas depois dos evangelhos sinóticos terem sido escritos e já circularem nas primeiras assembleias, nas primeiras comunidades, nas primeiras congregações, nas igrejas, esses evangelhos já circulavam, e o Espírito Santo, então, traz João para escrever um quarto evangelho, e neste quarto evangelho há novamente noticiado, descrito e mencionado com detalhes a paixão, a morte de Cristo. E por que isso é importante, irmãos? Inúmeras razões, mas 3 delas são fundamentais para nós entendermos. A morte de Cristo é um sacrifício. Jesus foi sacrificado. Ele foi dado como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Jesus não morreu como um mártir de uma causa ou de um ideal. Ele foi sacrificado. Deus o tomou. Deus estabeleceu que ele receberia sobre si o pecado de todos, a transgressão, as doenças, as enfermidades, as injustiças, as iniquidades, o texto de Isaías 53. Então, a morte de Jesus é sacrificial. Ela é vicária, é um termo utilizado na teologia, né? E nós devemos estar sempre abertos, né, a aprender, né? Nós não devemos ser fechados ao aprendizado que, em especial, um termo que é utilizado pelos nossos irmãos. O que significa a morte vicária? É a morte substitutiva. Jesus esteve na cruz no lugar do pecador. Quem é pecador deveria estar na cruz. Eu, como pecador, deveria estar na cruz. E cada um dos pecadores deveriam estar na cruz. E Jesus, então, nos substitui. Ele vai à cruz em nosso lugar. Por isso que o termo utilizado é a morte vicária. Jesus, então, ele é esse substituto. E um terceiro ponto, a morte de Jesus é redentora. Na cruz, com a sua paixão, com a sua morte, ele redime, ele paga a dívida dos pecadores. Por isso que João, por trazer o evangelho e apresentar o evangelho, ele precisa narrar a morte de Cristo, narrar a paixão e identificar que nós estamos diante de um fato cósmico, porque ele traz sobre si, nós não conseguimos ter a dimensão do que isso significa, né, irmãos? Porque quando ele traz sobre si os pecados, as iniquidades, as doenças, ele traz as injustiças, as transgressões. Meditem depois no texto de Isaías 53. Amanhã, se Deus assim permitir, nós teremos a ceia. É um texto muito oportuno.
Olhem com calma o texto de Isaías 53. Ele foi feito maldito. Sobre ele pesou a mão de Deus. Deus agradou moê-lo. Houve trevas em toda a terra. Então, a morte de Jesus, a paixão de Jesus no Evangelho, no anúncio do Evangelho, ela é de extrema importância e relevância. Tanto é que o apóstolo Paulo, alguns anos depois, algumas décadas, né, há 20, 30 anos após a morte de Jesus, ele ensina à igreja dos Coríntios que quando eles fossem partir o pão, todas as vezes que eles tomassem do pão e do cálice, eles estavam anunciando a morte até que Jesus voltasse. Paulo não diz que eles estavam anunciando a ressurreição, mas estavam anunciando a morte. Porque a morte é esse elemento de sacrifício, de substituição, de redenção, de remissão. E nós encontramos a relevância dessa morte. E por isso que nós vamos sendo conduzidos pelo autor inspirado a olharmos detalhadamente. Imaginem os primeiros leitores que estavam já diante de algumas correntes de pensamento que atacavam a natureza divina de Jesus, e eles leem e tomam conhecimento de como se deu a morte de Jesus. É por isso que nós precisamos de toda a palavra de Deus. É por isso que quando nós instruímos os novos convertidos, quando nós estamos exercendo o nosso discipulado, ide por toda a terra, fazendo discípulos de todos os povos, línguas e nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e ensinando-os a respeito de todas as coisas que vos tenho ensinado. Os novos convertidos precisam ser ensinados a respeito da paixão de Cristo, da morte de Cristo. Qual é o significado teológico da morte de Cristo, o significado espiritual, doutrinário? Então, repetir para os irmãos, a morte de Jesus é um sacrifício. Hebreus diz que ele ofereceu o último e mais perfeito sacrifício. A morte de Jesus é substitutiva, é vicária. A morte de Jesus é redentiva ou redentora. Ela redime, ela paga a dívida, ela liberta os que estão presos com dívidas. Por isso que o evangelista, ele se dedica tanto a falar a respeito disso. Então, para a gente entrar agora nos versículos de hoje, né, eu vou novamente lê-los do 31 ao 33, para a gente poder ter isso muito claro para nós, a importância de contemplar a morte do Senhor e de compreender os efeitos da morte do Senhor e tudo aquilo que estava envolvido. Então, os judeus, estou lendo o versículo 31. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes se quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Errei 2 vezes na leitura, hein, irmãos? Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Então, após aquele momento que Jesus entrega ao Pai o seu Espírito, né? Jesus declara que está consumado, entrega ao Pai o seu Espírito, isso é muito relevante, né? O fato de Jesus ser divino, né? Ele pode direcionar o Espírito ao Pai. Ele entrega o seu Espírito ao Pai. É a ação dele, a intenção, a vontade dele de direcionar o Espírito dele ao Pai. Quando, em passagem similar, quando fala da morte de Estevão, Estevão ajoelhado olha para o céu, vê a um semelhante ao Filho do Homem em pé e diz assim, né? Pai, recebe o meu espírito. Jesus diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, mas Estevão só pode dizer, Pai, recebe o meu espírito. Aquele ser, aquele ente gerado pelo Espírito Santo,
que é o Verbo encarnado, que é o próprio Deus encarnado, ele ainda na cruz, depois que foi conduzido daquela maneira tão violenta, tão injusta, ele ainda demonstra toda a sua o senhorio, e ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Após então esse momento, né, está tudo consumado, Jesus declarou. Há uma questão agora que os judeus querem resolver de imediato. Jesus está na sexta-feira, está nesse período muito próximo já ao final do dia, e lembrando que a contagem do dia para os judeus, ao final de cada dia se inicia o próximo. Então, a lei determinava que no sábado não se deveria haver, na verdade, a lei determinava que alguém que fosse morto não deveria permanecer ou entrar à noite naquela condição, e ele deveria ser retirado do madeiro, porque ele não deveria estar ali como um símbolo de contaminação. E no sábado seguinte, né, nós estamos na sexta-feira da paixão, da morte. O sábado seguinte, naquele ano, era um sábado especial, porque, irmãos, era o sábado que se daria o início à Páscoa. Lembrando, né, então, que nessa sexta-feira em que Jesus ele morre, o dia seguinte era a Páscoa, o início da festa da Páscoa. Então, os judeus estão apressados para que os corpos sejam tirados e sejam removidos ali da cruz e sejam destinados para que não haja qualquer tipo de receio de contaminação e eles percam a purificação cerimonial. Deuteronômio, só para os irmãos terem a referência, né? Deuteronômio 21, versículo 22 e 23, diz o seguinte: se alguém houver pecado passível de pena de morte e tiver sido morto e o pendurares num madeiro, Deuteronômio 21, só anote aí, irmão, eu vou fazer a leitura rápida. Versículo 23, e o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Daí porque Isaías dizer e mencionar que Jesus foi maldito, porque ele está no madeiro. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então, todo o movimento das autoridades judaicas, do Sinédrio, na verdade, é no sentido, bom, foram crucificados esses três, Jesus está entre eles, nós precisamos pôr fim a isso, então vamos determinar que se quebrem as pernas para acelerar o processo de morte. Aqui, irmãos, nós somos obrigados a falar porque a Bíblia trata disso, né? Não é uma questão de querer provocar e trazer, fazer com que os irmãos fiquem estarrecidos, né? Com a barbaridade e a crueldade dos romanos, né? E também do Sinédrio, né? Das autoridades judaicas. Porque quando um homem era pendurado no madeiro, né? Aquela posição, os braços eram estendidos um pouco mais acima, né? Possivelmente se perfuravam os pulsos, né? Mantendo o crucificado. E os pés eram pendurados. Há uma questão que se discute se eram sobrepostos os pés e os pregos vinham ao peito dos pés. Mas antes disso acontecer, eles reclinavam um pouco as pernas ou dobravam um pouco as pernas para que o crucificado pudesse ainda exercer algum tipo de movimento para que ele pudesse respirar. Há quem diga ainda que a crucificação não se dava nos peitos do pé, mas se davam com os calcanhares sobrepostos, porque aí seria uma região mais por causa dos ossos e poderia suportar. Então, a crucificação era uma morte programada para ser lenta, e a pessoa morria de asfixia. Por quê? Com os braços esticados e o peso lançado, né? Ou a pessoa, o crucificado,
optava em sofrer as dores de lançar o peso do corpo sobre os pés crucificados e fazia força para poder subir e expirar, ou então ele se abandonava e permitia que fosse perdendo a capacidade respiratória até se asfixiar. Quando as pernas eram quebradas, o poder do crucificado de fazer um movimento e se apoiar para suspender o corpo, para poder aliviar os pulmões, encher os pulmões e poder respirar, com as pernas quebradas ele perdia isso, e então ele passaria um processo mais rápido de morrer asfixiado. Os judeus pedem aqui, olha, nós não podemos virar de sexta para sábado com eles pendurados no madeiro. Vamos quebrar as pernas, eles morrem de uma vez e aí nós vamos retirá-los. Essa crueldade, irmãos, nós não podemos perder o propósito pelo qual Deus nos faz conhecer isso. E eu queria destacar isso com os irmãos. Se nós fôssemos selecionar os textos bíblicos, dificilmente nós estaríamos abordando isso. Mas é porque nós precisamos de toda a palavra e porque nós temos o Espírito Santo que nos ilumina e nos faz admirar e amar ainda mais o sacrifício que Jesus fez por mim e pelos irmãos. E entender a pequenez que nós somos e como nós vivemos de modo, às vezes, tão pobre, diante de um sacrifício tamanho, de um amor gigante, em que Jesus voluntariamente se deu. Lembrem, irmãos, a morte de Jesus é um sacrifício, é uma entrega, o Senhor se dá voluntariamente. E quando isso acontece, quando eles quebram as pernas, né? Há um texto de Salmos 34, vou ler para os irmãos, se os irmãos quiserem anotar, que é possivelmente, né? E aí nós vamos ter a confirmação de que se trata de um versículo de profecia, porque no versículo 36, João vem dizer, para que se cumpra a profecia também. Então, no Salmos 34, né, nós vemos que nenhum dos seus ossos foram quebrados, né? Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhes quebraram as pernas. Salmo 34 diz assim, irmãos, versículo 19 e 20. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Muito provavelmente, o nosso querido apóstolo evangelista João, inspirado, faz uma referência que os ossos do Senhor não seriam quebrados, porque esse salmo está falando do cuidado do Senhor sobre o justo. Quem é o tipo, né? Quem é a representação máxima, ou melhor, quem é o único justo realmente? Jesus. Então, quando nós olhamos o Salmo 34, embora haja uma menção do cuidado do Senhor, e isso deve ser entendido a cada um de nós, o Senhor cuida, o Senhor protege, o Senhor ampara, o Senhor está cuidando de cada um de nós, mas esse Salmo 34, quando trazido por João, quando mencionado por João, fazendo referência, olha, nenhum dos ossos vai ser quebrado, é uma menção à característica exclusiva de Jesus. Jesus é o justo. Não há um justo sequer, salvo Jesus. Paulo vem dizer isso, né? Todos pecaram. Não há um justo sequer. Todos carecem da glória, menos Jesus, que é o justo. Então, nesse momento, nós olhamos João fazendo já uma defesa da messianidade de Jesus. Jesus é o Messias. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Verbo encarnado. Jesus, ao contrário, nós vamos falar disso, ao contrário das correntes que já entravam na igreja, querendo afastar a divindade de Jesus, o apóstolo João está dizendo aqui claramente, havia uma profecia, e essa profecia se cumpre em Jesus, porque ele é o Messias. Nenhum dos seus ossos foram quebrados. Por outro lado, irmãos, esses versículos nos mostram a capacidade de alguém assumir uma postura estritamente ritualística
oficiosa, fria. E nós olhamos e entendemos isso na atitude das autoridades judaicas, dos principais do Sinédrio, do sumo sacerdote, em que eles estão preocupados em não se contaminarem, estão preocupados em cumprirem um preceito do Antigo Testamento, quando eles estão matando o autor da vida. Percebam, irmãos? Eles são zelosos em cumprir a lei, mas não têm o mínimo, qualquer escrúpulo, pelo fato de estarem crucificando o Filho do Altíssimo, o Verbo encarnado. E em 50 dias eles vão estar em Jerusalém, clamando, depois de ouvirem a Pedro, o que faremos, nós que matamos o autor da vida? Isso é uma advertência. Eu queria ler um texto de Mateus 23 para os irmãos. Os textos que eu leio fora do texto base que nós estamos estudando, né? Se os irmãos quiserem só fazer referência, que não dá tempo para que eu fique esperando os irmãos. Então, Mateus 23, o 27 e 28, Jesus diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mateus 23, o 27 e o 28. Jesus, então, ele, quando lida com os escribas, com os fariseus, e nós podemos aplicar isso a essa situação do Sinédrio, eles assumem uma postura de cumprir esse rito cerimonial da purificação, mas rejeitam plenamente o Filho de Deus. E quando se fala de sepulcro caiado, né, essa palavra caiado vem de cal, de passar o cal. Esse sentido de, primeiro, cuidar de uma aparência, mas também nos sepulcros que eles chamam de caiados, né, era uma referência para que as pessoas não se aproximassem daqueles que haviam morrido no pecado, na imundícia, que fossem transgressores. Então, eles passavam este cal, e este termo caiado significa de estar pintado com branco. E tem esse significado, irmãos, de dizer hipocrisia, falsidade. Por fora, né, nós temos um dito aqui, né? Não sei se dá para aplicar aqui. Então, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, né? Eu acho que isso se assemelha ao significado. O que Jesus está dizendo? Vocês parecem justos aos homens, mas interiormente há hipocrisia e iniquidade. O que todo cristão, todo filho de Deus precisa lutar, irmãos, é para que nós, com o passar do tempo, não nos amoldemos a criar um estereótipo, a criar uma aparência, e interiormente não cuidarmos dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas iniquidades, de não irmos aos pés do Senhor clamando pelo sangue, por misericórdia, de não confessarmos os nossos pecados pela maneira que nós podemos estar vivendo, sem cuidar do nosso velho homem, como o apóstolo Paulo diz, né? Fazei, pois, morrer a vossa velha natureza. Um cristão é alguém que está diariamente em combate, em luta. A carne milita contra o espírito. E nós louvamos o Senhor, e já estou adiantando um pouco, né? Quando fala do sangue da água, pelo sangue de Jesus. Porque nós podemos, irmãos, diante da luz do Senhor, reconhecer nossos erros, reconhecer nossos pecados. Tantos anos caminhando com o Senhor, nós não podemos parar de crescer na graça, de sermos conformados à imagem do Senhor. Cada um de nós deve considerar
e fazer esse exercício diante do Senhor, e pedir, Senhor, me ilumina. Qual é a minha estatura espiritual hoje? O quanto eu tenho da imagem do Senhor hoje? Olha para o meu interior, Senhor. Vê se há um caminho mal em mim, vê se há maldade em mim. Devemos colocar a mão no nosso coração e olhar para a nossa mão e ver se não há lepra. Às vezes nós nos falamos, mas carregamos rancor, raiva, ódio de irmãos, filhos de Deus. Às vezes estamos proferindo maledicências. Deixamos de dar graça em tudo. Somos pessoas que trazem tropeço a outros. Nós que fomos chamados a abençoar. Nós que fomos chamados para ser reconciliação, para ser pacificação, para tirar a parede de separação, e às vezes nós contribuímos para isso. Por isso que nós devemos pedir que o Senhor nos ilumine a capacidade do ser humano de criar uma máscara e aprender a fazer os ritos e aprender a fazer os atos oficiosos, mas com o coração distante do Senhor. Ler a Bíblia sem estar com o coração contrito, devotado ao Senhor, porque está numa reunião e os outros estão lendo. Orar sem ter o desejo de ser primeiro contristado pela luz do Espírito Santo. O primeiro item, quando o pecador entrava, irmãos, no tabernáculo, o animal era imolado, havia um sacrifício, o sangue era derramado, mostrando que nós não podemos estar na presença do Senhor sem passar pelo sangue. Se alguém deixa de confessar os pecados diariamente, está caminhando, irmãos, muito provavelmente, num processo de cauterização da sua mente. Ou porque está sendo instruído equivocadamente no Evangelho, ou porque está se distanciando da luz, e a luz especialmente pela palavra, e deixa de perceber que nós devemos experimentar a conformação diariamente. Então, aproveitar este ato dos fariseus, do sinédrio, das autoridades, que foram capazes de matar o Filho de Deus e tinham preocupação de não estarem se contaminando cerimonialmente, deixando o corpo de Jesus no madeiro, né? Vamos seguir, versículo 34. Mas um dos soldados que lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Então, eu retomei a leitura, João 19, versículo 34. Mais um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Não há um relato bíblico, o lado que este soldado, esse centurião, alcançou Jesus, feriu Jesus. Se foi do lado direito, do lado esquerdo e a altura, mas o que o apóstolo João, ele está determinado a fazer é mostrar o que aconteceu após Jesus ser perfurado com a lança. Saiu sangue e água. Qual é a primeira maneira que nós devemos ler esse texto? O sentido literal, o sentido natural. Quando Jesus foi perfurado, quando a lança alcançou Jesus, saiu sangue e água. E por que isso é importante, irmãos? Porque João está dizendo que aquele verbo encarnado do prólogo, do capítulo 1 de João, este que é o Filho de Deus, aquele que se
desvaneceu, né? Aquele que deixou a sua glória e assumiu a forma de figura humana, este verbo encarnado, ele agora não somente se encarnou, mas ele está morto. Ele morre. E como nós sabemos que ele morre, que ele está morto? Porque sai sangue e sai água. E porque, quando foram quebrar as pernas, os centuriões que mataram o da direita ou da esquerda, ou os outros dois, o que eles fizeram? Eles viram que Jesus já estava morto. Não quebraram os ossos, mas perfuraram o lado de Jesus, para que também cumprisse a profecia. Nós falaremos disso no versículo 36. Mas então, João quer, no primeiro momento, para os seus primeiros leitores, lidar com uma corrente de pensamento que viria para sabotar ou para afastar a divindade de Jesus. Começava já nas primeiras comunidades, na época que João escreveu, aproximadamente já no ano 90 da era cristã, 60 anos após a morte de Cristo. Esse pensamento já ganhava fôlego, já ganhava corpo, uma corrente de pensamento chamado docetista, em que consistia em dizer que Jesus não era real, Jesus era um espectro, Jesus era uma manifestação que não era corpórea. E que Jesus teria, então, aparentemente morrido na cruz. A palavra docetismo aqui vem de uma palavra grega que significa aparecer, dokel. Era uma aparência, Jesus não era de fato carne e sangue. E posteriormente, logo após essa primeira corrente, veio uma segunda corrente dizer que toda a carne, toda a matéria é ruim. Então, Jesus, se ele fosse verdadeiramente divino, jamais poderia ter tido um corpo carnal, material, porque na carne, no elemento, é que reside o mal. Se Jesus fosse divino, jamais ele teria um corpo carnal. Então, tanto para afastar essa corrente que dizia que Jesus era um espectro, que Jesus não tinha corpo de carne e sangue, que Jesus não tinha ossos, ele tinha aparência humana, mas se alguém fosse tocá-lo, seria incapaz de apertá-lo. João está dizendo, o verbo se encarnou, mas ele morreu em sacrifício. Por isso é importante, irmãos, se fosse permitido retirar da igreja ou do ensino do evangelho a divindade de Jesus, como que uma criatura poderia remir outra criatura? Somente um ente santo, gerado pelo Espírito Santo, poderia, então, em seu sacrifício, em pureza, em santidade, sem pecado algum, remir todos os pecadores. O que o apóstolo João está fazendo é combater, irmãos, as heresias e as correntes de pensamento que estavam já alcançando a igreja, infiltrando na igreja e afetando a fé dos irmãos. E eu queria chamar a atenção dos irmãos para isso. A defesa da fé é algo estabelecido para cada um de nós. Todo cristão é um apologeta, mais uma palavra diferente que a gente está usando hoje, né? Apologeta é aquele que é um defensor, é alguém que defende a fé. Há um texto que eu gostaria de ler com os irmãos. Vou pedir que os irmãos, aqueles que puderem me acompanhar, Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Por que nós vamos falar disso agora? Dando esse primeiro destaque. A morte de Jesus foi real, foi natural, fluiu dele sangue e água, verteu dele sangue e água, primeiro para mostrar que ele então era um ser humano. Embora fosse divino, era um ser humano sem pecado, mas tinha sangue e tinha água. E nós vamos ler então Filipenses e entender que a defesa da fé é algo que
o Senhor nos chama a fazer diariamente. Filipenses 1, 27 a 30. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma. Atenção agora, irmãos. Lutando juntos pela fé evangélica. Lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estejais intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, para vós outros, igreja, para vós outros de salvação, isto é, da parte de Deus. Então, aquilo que para aqueles que atacam a fé evangélica, a fé baseada no evangelho, repudiando, menosprezando aquilo que é ensinado nos evangelhos, para eles é perdição. E para aqueles que são defensores, praticantes, que são regenerados, que estão em defesa da fé evangélica, os apologetas, os que fazem a defesa. O que é para estes? Salvação da parte de Deus. Então, irmãos, há um chamado para a igreja para nós defendermos a fé evangélica. Deus não precisa de defesa. Quem pode ser o defensor de Deus? Quem pode ser o defensor de Jesus Cristo? Somente alguém que é maior do que Deus, alguém que é maior do que Jesus. Mas o Evangelho, o apóstolo Paulo nos ensina, e todos os apóstolos, autores da palavra de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, em algum grau, em algum assunto, defenderam a fé evangélica. Defenderam a fé que está alicerçada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. E a igreja hoje, quando eu falo igreja hoje aqui, eu estou me referindo, então, a nós, o corpo de Cristo, no século XXI, nós ainda permanecemos como defensores da fé evangélica. Nós somos esses que estão enfrentando os ensinamentos, as doutrinas, as heresias, tanto de cunho espiritual, tanto as que visam afetar o viver, o comportamento, a prática da vida cristã, tentando alterar os costumes de um cristão, alterar o modo que Deus estabeleceu para o homem, para a mulher e para a família. Nós somos chamados a defender a fé evangélica, que estabelece que Deus criou o casamento entre homem e mulher somente, que o sexo é praticado entre o casamento, entre o casal somente, que o pai e a mãe devem ser honrados, que os filhos devem sujeição aos pais, que a mulher deve sujeição ao marido e o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, que nós devemos nos sujeitar às autoridades, que nós devemos viver e tratar a todos considerando como superiores a nós mesmos. Nós devemos, irmãos, assumir essa condição dos defensores. A palavra de Deus hoje está sendo atacada e Jesus está sendo atacado quando se vê e sorrateiramente entra no seio da igreja menções a respeito de olharmos e vermos o Jesus histórico, não o Jesus místico, Jesus sacro, sagrado, mas esse Jesus que pregou o amor, que cuidou do pobre, que foi solidário. Um evangelho que está caminhando para o social. O evangelho, irmãos, essencialmente, ele é divino. Ele é místico no sentido de ele está acima do natural. Ele é sobrenatural. Jesus nasceu não da concepção humana do homem e de uma mulher. Jesus nasceu de um modo sobrenatural. Jesus nasceu da ação do Espírito Santo em uma mulher. E o ente santo que está no teu ventre será chamado de Jesus.
Nós não podemos admitir falarmos de Jesus no aspecto histórico, tirando a divindade de Jesus. Essa heresia já tentou entrar na igreja, e a igreja afastou. A igreja, eu vou ler para os irmãos, um dos primeiros movimentos em defesa da fé, promovida na igreja, no século IV, nós estamos falando do ano 325, no Concílio de Nicéia, quando havia já uma doutrina, um ensinamento chamado de arianismo, em que se destituía a divindade de Jesus, dizendo que Jesus, sim, foi enviado por Deus, mas que Jesus não era Deus. Que Jesus, ele havia sido criado por Deus. Ora, se ele é criado, ele não é divino. E se ele não é divino, ele não pode nos redimir. Porque toda a criação está debaixo da ação do pecado. Toda a criação está debaixo do pecado e geme, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Então, quando essa doutrina veio para a igreja, irmãos, houve um concílio em que se debateu, e primeiramente, o resultado principal deste concílio, eu vou ler para os irmãos, eu retirei do credo, que é chamado credo de Nicéia. O que é um credo? O credo é um termo utilizado para dizer o extrato de todo o concílio, de tudo que foi conversado, visto, estudado. Aquilo que se apurou é um credo, ou seja, seriam as sínteses, os pensamentos principais. E vejam o que foi dito neste concílio de Nicéia, e o credo de Nicéia, então, nessa síntese, nesse sumário, o que diz a respeito de Jesus Cristo. Então, o credo começa dizendo que creio em Deus Pai, Criador dos céus e da terra, e aí ele vem, quando vai falar de Jesus, é o que eu vou ler para os irmãos. Diz assim: e em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, e nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, gerado, não feito, não criado, consubstancial com o Pai, por quem foram feitas todas as coisas. E aí continua. Vou chamar a atenção de novo para os irmãos. Esses irmãos se reuniram para defender a fé evangélica e estabelecer que eles criam que Jesus é da mesma substância, que Jesus é da mesma essência, da mesma natureza, que Jesus não foi criado, ele foi gerado. É como se um homem diante do espelho tivesse aquela imagem gerada, é a referência, e é o máximo que a linguagem humana consegue chegar, com limitações, né? Quando o João diz de inspirado, não há dúvida. E no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas os irmãos, quando vão fazer a defesa, o máximo que eles chegam em palavras, e eu acho isso tremendo, quando eles dizem assim, nós estamos falando isso em 325, no ano 325, irmãos. Cerca de 1.800 anos atrás, eles usam essas palavras: Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, não criado, consubstancial, ou seja, divide a mesma substância com o Pai. Amados irmãos, como nós estamos enfrentando e vamos continuar enfrentando dias difíceis em que a fé evangélica continuará sendo atacada. E nós devemos, então, estar cheios do Espírito Santo para, em amor, falar a verdade. Erraríamos se nós considerássemos a nossa luta contra carne e sangue. Mas nós devemos considerar que há homens e mulheres conduzidos pelos principados e potestades, que falam contra o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que falam e desviam a fé evangélica, que acrescentam fermentos, que começam a pegar uma verdade e criar um tamanho que essa verdade não se encontra, que criam e estabelecem doutrinas a partir de uma só,
de um só versículo, ou a partir de um só entendimento. Que o Senhor levante entre nós e nos faça, irmãos, defensores da fé evangélica, amando, não odiando, sendo luz para os que estão em trevas, entendam. A igreja continuará sendo atacada, a igreja continuará sendo oprimida. Essa é a história da igreja. E a igreja continuará com os seus arautos, afirmando a verdade das Escrituras, afirmando a verdade que nós não barganhamos. Há um só Senhor, um só batismo, uma só fé, um só Deus, Pai de todos. Não é isso? Nós continuaremos afirmando os pecados que Deus condena, que Deus é gracioso, é misericordioso, que hoje é o tempo do arrependimento, mas haverá um tempo que o cálice da ira de Deus estará cheio e transbordará. E que aqueles que não estiverem com o nome no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Esse é o dano da segunda morte. Nós continuaremos acreditando e esperando a vinda do nosso Senhor e amanhã estaremos anunciando a sua morte e a sua ressurreição, cheios do coração de amor e graça pelo Senhor, apresentando-nos para Ele como arautos, como defensores da fé evangélica, dizendo para o mundo, para os principados e potestades, que nós aguardamos e esperamos a vinda do Senhor. Uma vinda perceptível, uma vinda que será vista, uma vinda que provocará uma mudança, mais uma vez, no universo, no cosmos. Nós cremos nisso, irmãos. Vamos seguir, então, o segundo aspecto, né? Já adianto para os irmãos, nós não vamos conseguir entrar no 38 a 42, isso fica para a semana que vem. O sangue e água, irmãos. Qual é o outro aspecto que nós podemos olhar para sangue e água, que é do versículo 34? É o sentido em que João, inspirado, quis fazer a referência ao significado espiritual, a um simbolismo, a uma representatividade do que seria aquele sangue e aquela água. E de alguns pensamentos e doutrinas a respeito do que seria o sangue e água. Há irmãos dos primeiros séculos que imaginavam que sangue e água seria uma referência à ceia e ao batismo. O sangue derramado, né, seria o cálice, o sangue, por isso a ceia. E o batismo, a questão da água, né, o novo nascimento. Mas o que tem sido com frequência entendido por muitos irmãos, e acho que nós podemos adotar isso com segurança, é entendermos que sangue e água faz uma referência à redenção, à purificação do sangue de Jesus. Hebreus 9, 22 nos diz isso. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, a morte de Jesus é redentora, ela vem para redimir, para remir os pecados. O sangue significa isso. E a água, então, é a representação do Espírito Santo, da obra de santificação, da obra de purificação. É essa ação do Espírito em fazer com que o homem que acabou de ser redimido, que teve os pecados perdoados, que foi regenerado, agora experimente uma nova vida. Então, esta água, esta abundância, né? Lembra os irmãos, João 4,14. Aquele, porém, que beber, Jesus falando para a mulher samaritana, aquele, porém, que beber da água em que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Outro versículo muito fácil ser lembrado e que provavelmente João está fazendo referência. Por isso a questão aqui do aspecto espiritual é muito bem aceito. E eu penso dessa maneira também, que além de João utilizar no aspecto imediato, natural, para mostrar que Jesus foi alguém verdadeiramente homem, João também, inspirado pelo Espírito Santo, está querendo dizer, sem esta morte,
Sem este grão de trigo morrendo, sem o sangue não haveria remissão. Mas se somente tivéssemos a remissão, o perdão dos pecados, nós não teríamos uma nova vida. Não haveria poder para nós vencermos e vivermos em santidade, em purezas devidas a Cristo, né? Por isso, essa questão da água, também como uma visão. Aqui eu vou ler para os irmãos, né? Eu ia ler e interrompi para fazer a explicação, João 7,37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha agora, amados irmãos, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Panela aqui? O que significa? Jesus faz essa referência. Quem crer, do seu interior fluirão rios de água viva. Do lado negativo, o sangue. Mas o que nós receberíamos? O lado positivo, o Espírito Santo. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito. Isso ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então, muito provavelmente, e nós podemos, né? Ainda que na aplicação, a água é esse lado positivo do Espírito Santo trazendo a vida de Deus a partir do novo nascimento, para que nós agora pudéssemos caminhar em santidade, em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso que aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la. Por meio do que, irmãos? Do Espírito Santo. Nós estamos vivendo, né, desenvolver a vossa salvação, significa desenvolver a vossa santificação, ou seja, este processo de sermos conformados à imagem de Cristo. Sem isso, nós jamais poderíamos, então, por meio do nascimento natural, temos poder para viver a santidade do Evangelho. Por isso que esses dois aspectos, sangue e redenção, e água, no sentido do Espírito Santo, da vida, deste fluir abundante, para que nós sigamos sendo santificados, né? Queria ler, se os irmãos quiserem anotar, é bom para fechar esse pensamento. Tito 3,5 diz assim: não por obras de justiça praticadas por vós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, esta água pode ser entendida como o Espírito Santo que nos regenerou, nos deu um novo nascimento. Se eu voltar para o ventre da minha mãe, Jesus responde: o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo. É por isso, irmãos, que o Evangelho é sobrenatural. O Evangelho não é o ensinamento ou o convencimento de um homem a respeito do que Jesus fez. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Poder. Algo que o homem não tem. O Evangelho é o poder. É o Espírito Santo que toma o homem, o regenera e que o renova para agora, por meio de alimentar o Espírito que nele está, desenvolver a santificação, a salvação, até completar o quê? A glorificação. Então, somos justificados, o lado negativo, sangue. Somos santificados, a obra do Espírito Santo em nós, sendo conformados à sua imagem. E, por fim, seremos glorificados. A completude da conformação de Cristo só ocorrerá quando o nosso corpo for glorificado, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, e antes de fechar isso aqui, para a gente terminar o versículo 35, nós vamos parar no 35. Nem o 36 e o 37 nós vamos avançar. Peço desculpa aos irmãos. Mas acho importante a gente
ter, e creio que o Espírito Santo possa nos conduzir isso, a ter a compreensão da importância desses versículos, e aplicando isso para que nós, hoje, a igreja, neste momento, o que ela está vivendo. Queria destacar e fechar essa questão do sangue. Vou ler 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 10. Texto conhecidíssimo nosso. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e nele não há treva alguma. 1 João, capítulo 1, 5 a 10. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, com Deus, e andamos nas trevas, mentimos. Veja a linguagem que o apóstolo João está dizendo. Se alguém fala que mantém comunhão com Deus, que é luz, e anda em trevas, o viver dele é trevas, o que ele fala é trevas, a atitude dele é trevas, o ambiente que ele gera, a influência que ele gera nas pessoas é de trevas. Aí ele fala assim, mentimos, e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, a importância do sangue para os cristãos é fundamental para a nossa vida cristã. Porque se nós dissermos que não temos pecado, se nós dissermos que a natureza do pecado não está em nós, se nós dissermos que não temos cometido pecado algum, nós estamos mentindo. Nós não poderemos estar em luz, porque significa que a luz da palavra de Deus, a luz da presença de Deus não está nos iluminando para nos trazer uma contrição, um arrependimento, uma confissão, para nós clamarmos, desaventurado homem que sou, quem me livrará deste corpo de pecado? Graças, porém, a Deus que em Cristo, graças, porém, a Deus que em Cristo. Irmãos, a igreja, ela está sendo atacada por uma doutrina em que está esvaziando a nossa luta espiritual contra o pecado. O autor de Hebreus diz que nós não temos lutado ainda até o sangue contra o pecado. A carne milita contra o pecado. E o pecado, né, uma das palavras para pecado é amartia, ou seja, errar o alvo. A outra é injustiça, ou seja, estar rebelde contra a justiça que há na palavra de Deus. Uma outra palavra traduzida na nossa língua como pecado, na língua original, é iniquidade. É ser totalmente avesso à equidade, à justiça, à retidão de Deus. E alguém deliberadamente se propõe a viver dissolutamente. Então, quando nós vemos esse texto, fala de andarmos na luz e mantermos comunhão com os irmãos. Qual é o resultado de alguém que está na luz? Alguém que pode ter comunhão com os irmãos, que pode ser corrigido, que pode ser exortado, que pode ser admoestado, porque está sendo iluminado e ele agradece por estar no corpo de Cristo. Qual é a condição de alguém que vive na luz do Senhor e, por isso, desfruta da comunhão, da luz que há no corpo de Cristo? É alguém que tem sensibilidade em reconhecer os pecados e está sempre se valendo do sangue de Jesus e confessando os seus pecados. E aí o texto diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo de nos perdoar e purificar de toda injustiça. Por isso que o Espírito Santo traz na pena de João, né, na escrita de João, sangue e água. O sangue poderosíssimo para nós usarmos
e prosseguirmos na vida cristã. A água, como a regeneração, a renovação, para nós prosseguirmos, caminhando e sendo conformados à imagem do Senhor. E o perdão, que nos cura, que nos liberta, que nos sara, que nos leva a estar diante do Senhor. Como isso é precioso para a igreja, irmãos. E para a gente terminar, o versículo 35. João 19:35. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. O apóstolo João, e o entendimento dos comentaristas bíblicos, dos eruditos, dos estudiosos da palavra, que este versículo, João está fazendo referência a ele mesmo, dizendo: aquele que isto viu, Jesus que estava ao pé da cruz, que recebeu de Jesus o cuidado de Maria, ele viu este sangue e esta água, ele viu a morte do Senhor, o preço, o sofrimento do Senhor. Aquele que isto viu, testificou. O que isso significa, irmãos? Que tudo aquilo que nós virmos a respeito, ou vermos a respeito do Senhor, o que o Espírito Santo nos iluminar na palavra, aquilo que nós estudarmos, aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que nós temos vivido pela ação e obra do Senhor em nossa vida, pelo Espírito Santo, isto é objeto de testemunho. Isso é objeto daquilo que nós trazemos para as pessoas. Toda a palavra de Deus, todo o desígnio de Deus é o objeto do nosso testemunho. João está aqui dizendo: eu vi e eu testifico. Paulo diz: porque eu criei, eu falei. Quando João está dizendo assim, eu vi, eu testemunho, João está dizendo, eu criei. Isso ocupou meu coração, isso renovou minha mente, isso mudou minha vida. Eu abandonei todas as coisas para seguir a Jesus. Eu deixei tudo para seguir a Jesus. Esse é o testemunho de João. Esse é o testemunho do apóstolo João, que enfrentou e foi um mártir da igreja, porque ele viu e porque ele testemunhou. Aí o versículo diz, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade. Essa parte final do versículo é importante, irmãos. Para que também vós creiais. O que o Espírito Santo traz para nós, o relato de João, deste texto, é para que aqueles que lessem viessem a crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que Jesus Cristo, como Filho de Deus, Ele é o único que pode nos dar vida e vida eterna. O crer é um dos destaques do quarto evangelho. Crer e ter vida eterna. Capítulo 20, nós vamos ver em algumas outras reuniões, versículo 31. Esses sinais foram registrados para que creiais que Jesus é o Messias, é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amados irmãos, a morte, a paixão, a messianidade de Jesus foi relatada para que nós possamos crer. E nós cremos. Mas por que nós estamos falando para nós, irmãos de 20, 30 anos? Primeiro, para renovar nossa fé, nosso compromisso, nossa devoção, nossa consagração. Para gerar em nós entendimento e fortalecer a nossa fé para a nossa defesa da fé, para a nossa apologética da fé, contra as doutrinas, contra aqueles que se levantam contra a igreja, para defendermos a fé evangélica, para ensinarmos os outros, em especial, irmãos, para que nós mesmos sejamos renovados no ato do crer. Jesus diz que quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Não há uma referência, irmãos, a um único ato de crer, mas um estado constante de crer. Nós precisamos estar crendo hoje que esta é a palavra santa,
que esta é a palavra de Deus. Céus e terras passarão, mas a sua palavra não passará. Esta é a palavra que cura, que salva, que liberta. É esta palavra que os homens e mulheres desta geração, deste século, da nossa era, do nosso país, da nossa cidade, precisam ouvir. Esta é a palavra da redenção, é a palavra da libertação. E nós precisamos crer. Há ensinamento de que a palavra de Deus precisa ser atualizada. Há ensinamento de que a palavra de Deus é insuficiente para as realidades das culturas do presente tempo. O que é isto? É o espírito do anticristo, tentando solapar a igreja. São as heresias que viriam pelos falsos profetas, para desviar alguns, para atacar a fé dos eleitos de Deus. E nós precisamos, irmãos, crer, para que também creiais. Eu queria terminar, então, lendo o próprio apóstolo João na sua primeira carta de João, 5, 10 a 12. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Olha que coisa, irmãos. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Os irmãos lembram que Jesus disse que o Espírito Santo testificaria a respeito de Jesus e nós também testificaríamos a respeito dele. É o Espírito Santo o testemunho, né? Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Todos nós, todo filho de Deus regenerado tem o Espírito Santo e alimentando o Espírito e crendo em cada palavra tem o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este. Você pode dizer isso aí na sua casa. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna. Aleluia! Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essa porção do Evangelho que nós vimos hoje é a porção que desperta e faz os corações arderem pela obra do nosso Senhor. É os corações que reconhecem que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós somos cristãos porque o poder de Deus se manifestou em nossa vida, nos fazendo filhos de Deus. E pelo poder do Evangelho, pela ação do Espírito Santo, nós temos seguido e estamos nesse processo de santificação, sendo conformados à imagem do Senhor. Bom, sábado que vem, se Deus permitir, nós vamos continuar. Vamos concluir o capítulo 19. E nós temos, pela graça do Senhor, entendido que a igreja, ela precisa ser uma apaixonada pela morte do Senhor, uma apaixonada pela ressurreição do Senhor, uma apaixonada pela vinda do Senhor, e uma valente testemunha da obra do Senhor. E alguém que assume a defesa da fé evangélica. Que o Espírito Santo possa agir em todos nós. E que o nosso amor pelo Senhor, pelo seu sacrifício, pela sua paixão, pela maneira que ele se deu inteiramente, dobre cada um e nos faça ter um coração contrito de arrependimento, de confissão de pecados, de nós buscarmos o sangue e sermos cheios do Espírito Santo. Sangue, purificação e sermos cheios do Espírito Santo. Prosseguimos a nossa caminhada dessa maneira, até que aquele grande dia aconteça na vida de cada um de nós. Né? Louvado seja o Senhor. Que o Espírito Santo nos dobre, que o Espírito Santo nos ilumine e que o nosso coração tenha um clamor de gratidão ao Senhor. E que este clamor amanhã possa ressoar na ceia do Senhor,
possa ecoar na ceia do Senhor de gratidão, de louvor, e o Espírito Santo promova este momento de júbilo, né? Louvado seja o Senhor.